Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira e para as regiões e estados do Brasil. E por fim, veremos a importância da agropecuária para a geração de renda para o Brasil em termos do saldo da balança comercial. Nós podemos ver, então, a importância de cada um desses segmentos no PIB do agronegócio, segundo dados de CPEA 2020. Então, nós vemos que o setor de serviços é o mais importante, seguido da indústria, agropecuária e insumos. Mas o que nós entendemos como PIB? PIB é o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo, com serviços de fatores de produção situados dentro dos limites geográficos de um país. É a soma dos valores adicionados em todos os setores da economia. Mas, se eu me refiro ao PIB do agronegócio, eu estou me referindo à soma dos valores adicionados pelos setores do agronegócio. E por que o PIB a custo de fatores é o que nós usamos para determinar a participação dos diversos setores na economia, no PIB? De forma que, se adicionarmos ao PIB os impostos indiretos, teremos o PIB a preço de mercado, em que esse PIB a preço de mercado é que é o usado para determinar o valor do produto de toda a economia. Aqui nós conseguimos visualizar a participação da agropecuária, da indústria e de serviços. Perceba que aqui eu não estou falando do PIB do agronegócio, estou falando do PIB brasileiro separado por esses três setores. Nós vemos que a agropecuária inicia a série por volta de 1947 com aproximadamente 20% do PIB, mas nós vemos uma redução da participação dessa agropecuária no PIB, estando agora aqui abaixo de 10%. Por outro lado, nós vemos o setor de serviços elevou de aproximadamente 55% para 75% da participação no PIB em 2017. E a indústria teve um aumento por volta até 1986 e aqui nós vemos uma redução. Essa redução na participação da agropecuária na produção do PIB, como pode ser explicado? Os produtos da agropecuária, aqui eu estou falando agropecuária, não agronegócio, eu destaco novamente, eles têm baixa elasticidade de renda. O que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida que a renda aumenta, por exemplo, 1%, o consumo, a demanda por produtos da agropecuária aumenta menos do que 1%. Ou seja, vamos pensar de uma outra forma. Imagine que você tem uma renda de R$ 1.000 e compre 5 quilos de arroz por mês. Será que, se sua renda dobrar para R$ 2.000, você vai dobrar o consumo de arroz? Você passa a comprar agora 10 quilos de arroz? Provavelmente não. Isso é implicação de um produto inelástico à renda. E também nós temos outros fatores, além dessa questão dos produtos da agropecuária serem inelásticos à renda. Nós temos os preços relativos da agropecuária e da indústria. Então, quando esses preços são desfavoráveis à agropecuária, a participação do setor agropecuário tende a diminuir. Ou seja, quando os preços do quilo do milho em relação a, por exemplo, um outro produto qualquer da indústria, por exemplo, fertilizantes, se o preço do fertilizante aumenta mais que o preço do milho, então nós temos um preço desfavorável para a agropecuária. E como o preço do fertilizante está valendo mais, ele vai ter um maior peso no PIB, ao contrário dos produtos da agropecuária. Nós temos também a questão de variação da produtividade agropecuária. Então, quanto maior for o aumento da produtividade agropecuária, maior o crescimento da participação da agropecuária no PIB. E, nesse período também, nós temos uma queda acentuada na participação da indústria. Por quê? Porque nesse período nós temos um aumento da terceirização. Então, antes, um funcionário, quando contratado pela empresa, ele entrava no cômputo do setor industrial.
No momento que a empresa passa a terceirizar esses funcionários, ou seja, ela contrata um funcionário de uma outra empresa prestadora de serviço para executar as operações dentro da sua própria empresa, esses funcionários, essa renda já entra para o setor de serviços. Por outro lado, nós temos os ganhos financeiros provenientes da inflação, e esses ganhos financeiros são contabilizados também no setor de serviços. Nesse gráfico, nós temos então aqui agora para o agronegócio. Nós vemos então que, de forma geral, o agronegócio também reduziu sua participação, reduziu de aproximadamente 55% em 1959 para 25% em 2010. Essa redução, então, na participação do agronegócio no PIB pode ser explicada pelo padrão de consumo das pessoas. Como assim? Como eu dito antes, a questão do arroz. O aumento do consumo de produtos que não sejam alimentícios, com o aumento dos gastos de alimentação, saúde e lazer, mais do que proporcionalmente ao consumo de alimentos. Isso, então, nós podemos perceber a participação do agronegócio no PIB em relação ao Brasil e à Argentina e outros dois países de maior nível de renda per capita e também desenvolvimento. Nós vemos que no Brasil, em 1999 e na Argentina em 97, girava em torno de 30% do PIB. Mas vemos que nos países de maior renda, como a Alemanha e os Estados Unidos, em 95 e 97, respectivamente, nós vemos a participação do agronegócio no PIB no máximo 9%, 8% nos Estados Unidos e 5% na Alemanha. Então, à medida que a renda do país aumenta, o padrão de consumo muda, uma vez que os bens produzidos pelo agronegócio são de baixa elasticidade de renda, de forma geral. Então, à medida que a renda eleva, há um consumo por outros produtos, como lazer, planos de saúde, entre outros, que tendem a ganhar participação no PIB, enquanto o agronegócio e a agropecuária reduz sua participação. E essa questão da renda per capita, então, dentro do Brasil, nós temos regiões e estados de maior e menor nível de renda per capita. Assim, espera-se que a participação do agronegócio no PIB também entre as regiões seja diferente. Nesse gráfico, nós podemos ver a evolução da participação do agronegócio no PIB das regiões e do Brasil em 95 e 2004. Vemos que a região sul é aquela em que o agronegócio tem a maior participação, seguido do centro-oeste, e, por outro lado, a região sudeste é aquela com a menor participação ao longo do período, e nós vemos aqui uma tendência para a sua redução na participação. Por outro lado, nós vemos um aumento aqui na região centro-oeste, norte e praticamente estável no nordeste. No Brasil, de uma forma geral, a gente tem uma pequena tendência de queda entre 95 e 2004. E nós estamos analisando a participação do agronegócio nas regiões. Podemos ver também uma diferença da importância do agronegócio dentro dos estados dessas regiões, e também podemos analisar e perceber uma diferença na importância de cada segmento do agronegócio. Lembre que o agronegócio é representado por esses 4 segmentos. Então, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada região e estado, podemos esperar uma maior participação do setor agropecuário na participação do agronegócio, ou uma maior participação da agroindústria e distribuição para aqueles estados e regiões de maior nível de renda. Nós podemos também apresentar outros indicadores de desempenho, de dimensão, de importância do agronegócio, como o número de empregos, a geração de exportações e saldo comercial e número de empresas. Então, no saldo comercial, nós vemos que o setor do agronegócio, em 2019, teve um saldo comercial positivo de 83, estamos em milhões, então 83 bilhões
em 2019, enquanto os demais setores da economia brasileira teve um déficit de 36 bilhões. Então percebemos que é o agronegócio que foi o responsável por permitir que o Brasil apresentasse um saldo na balança comercial em 2019 positivo de 46 bilhões. Nós vimos a importância da agropecuária e do agronegócio, tanto em termos da renda gerada, medida pelo PIB, que varia ao longo das regiões. Em algumas regiões o agronegócio tem uma maior participação no PIB, enquanto em outras o agronegócio tem uma menor participação. E vimos a tendência ao longo do tempo da redução da participação do PIB no agronegócio, explicado principalmente pela mudança de comportamento das pessoas que tendem a preferir outros produtos à medida que sua renda aumenta, como lazer, planos de saúde, eletrônicos, celulares, em detrimento de produtos da agropecuária do agronegócio. No próximo vídeo, veremos o papel que a agropecuária desempenha no desenvolvimento econômico. Se você gostou, dê o seu like. Até a próxima.